E outra, você faz um empréstimo para a Ucrânia, você diz que está mandando 50 bilhões, mas não tem absolutamente nenhuma garantia de que 1 bilhão vai chegar lá. Você vai imprimir uma grana, vai pagar o complexo militar industrial para mandar 3, 4 bilhões. Nem sai dos Estados Unidos. Nem sai. Não, inclusive, outro dia teve uma notícia que eu achei muito interessante, que compartilharam aqui no grupo, que foi dos aviões que os Estados Unidos comprou do Cazaquistão. Você viu isso? Que eram 81 carcaças de avião. Era carcaça de avião, era lixo. Né? Não tinha nada. E aí a gente até conversou com o comandante que tal, Farinazzo, não sei o quê. Na época eu olhei aquilo e falei assim, eles pegaram isso aqui, eles pagaram, porque eles pagaram uma merreca, foi tipo $1,5 milhão de dólares. Um dinheiro. Na época eu falei assim, eles pagaram $1,5 milhão de dólares por essa notícia, para eles poderem dar essa notícia de que compraram do Cazaquistão, né? Aí teve, né, levantou-se a lenha de que de repente podiam pegar essas carcaças, a fuzilagem, botar um pouquinho, mas 81 aviões me pareceu um número muito grande para o que a Ucrânia possivelmente poderia ter. Então agora, parando para pensar, eu começo a pensar umas coisas dessas, sabe? Estão fazendo lavagem de dinheiro para tudo quanto é lado, com umas merrequinhas dessa, aí pega uma fuselagem dessa que 81 custaram $1,5 milhão, dão para a Ucrânia como se fossem 10 bilhões. Aqui, ó. 81 aviões, 10 bilhões de dólares. O Brasil vai comprar F-16 aos Estados Unidos. Querem mandar F-16 para a Ucrânia. Os Estados Unidos acho que têm um sítio no Texas que tem milhares de F-16. Porquê? Porque quando eles começaram a fazer os F-22, os Raptors e os F-35, começaram a substituir os F-16. E muitos desses F-16, estou desconfiado, foram recomprados. Ou seja, tu compras um F-35 e eu faço-te aqui um desconto e tu mandas um F-16. E são comprados para quê? Igual carro usado, né? Não, e assim, pegam neles, fazem um midlife upgrade, não é? E está feito e vai por 3 vezes ou 4 vezes mais para a Argentina, para o Brasil, para outro sítio qualquer. Então fala-se dos americanos irem mandar para a Ucrânia os Dassault Mirage 2, que são uns aviões que foram um descalabro comercial, em que acho que a França fez aquilo, mas nunca conseguiu vender nada de jeito, ao ponto de os ter recomprado para poder vender outros. E agora tem lá os aviões parados, acho que vão arranjá-los e mandá-los para a Ucrânia. E a Ucrânia vai pagá-los. E eles finalmente vão conseguir vender os aviões que nunca tinham conseguido vender. Estás a ver? Portanto, é um negócio das armas. E acho que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, nunca tiveram tão dependentes como o negócio das armas constantes. E quem esperar que com o Trump isso vai mudar, vai ser pior ainda. Eu no sábado vou falar disto em maior profundidade, mas posso já adiantar que há um documento da Heritage Foundation. A Heritage Foundation é uma das principais think tanks republicanos nos Estados Unidos, que agrega talvez as principais organizações conservadoras e republicanas nos Estados Unidos. E eles produziram um documento que vai ser a base para eles vão lutar que seja a base da governação Trump. Para teres uma ideia, eles tiveram no primeiro mandato, no mandato que Trump fez, de todas as políticas que eles propuseram a Trump, 64% foram aplicadas. Portanto, estamos a falar de um think tank com grande poder, é uma espécie de Rand Corporation. A Rand Corporation mais para as questões da guerra e não sei o quê, este mais para as questões da governação em geral. Eles tocam todas as áreas de governação. E uma das coisas que lá está é aumentar o orçamento do Pentágono. Quer dizer, é preciso modernizar as nossas armas. É preciso ultrapassar o estigma de que as nossas armas são melhores do que as dos outros, só porque são mais caras. Eles podem
lá coisas destas. E depois acabam a ser piores. E para podermos fazer isto, temos que aumentar ainda mais o orçamento do Pentágono. Que Se eu cantar no 800 e tal, não é? Que já não é pouco, né? Já passa do trilhão de dólares, né? Já passa do trilhão e não estás aqui a contar com o Dark Money, não é? Não estás a contar Não, eu estou falando do oficial, né? não estás a falar do dinheiro do fentanil, da cocaína, do crack, da heroína. Não se conta com esse dinheiro. Claro. Porque as pessoas andam lá, os tipos nos Estados Unidos, fentanil e o fentanil dos cartéis do México. E quem é que paga os cartéis? Da China. O fentanil da China. Vem através do México. E depois, mas aquilo muito daquilo é CIA. Para pagar armas, como faziam com o crack. Só que eles não gostam, é que antes era só para os negros, o crack. Agora o fentanil está aí para os brancos, e isso já é outro problema mais grave. Né? Mas, portanto, é só dizer não. e a senhora Janet Yellen, que é uma farsante. Que isso, ela é uma senhorinha tão simpática. Foi lá fazer bullying ao Xi Jinping. Tentar fazer bullying ao Xi Jinping. Isto são de facto. E então, a senhora quer nos enganar e dizer que o que está a fazer não é roubar, não é burlar, não é fraude. O que ela está a fazer é atividade bancária normal. Porque as pessoas quando depositam dinheiro nos bancos, os bancos é suposto ganharem dinheiro com ele. Pois é, mas com a autorização dos seus clientes. Quando tu depositas dinheiro, se depositares, não é? Vais fazer um contrato, uma coisa que se chama um contrato de depósito. E no contrato de depósito, vem lá as cláusulas todas do que é que vai acontecer com o teu dinheiro. E o banco garante que o teu dinheiro está lá, quando tu quiseres levantá-lo. Eles estão a garantir isso à Rússia. A Rússia, se quiser levantar o dinheiro, consegue. E garante também que os ganhos do dinheiro, uma parte são para ti. Se chama taxa de juros. E até te oferecem produtos de investimento, se tu quiseres, para ir buscar mais algum. Mas eles estão a fazer isso à Rússia. Perguntaram à Rússia assim, olha, os juros do dinheiro, queres investir-los em swaps, em futuros, em derivados? Quer investir em armas para a Ucrânia? Queres investir em armas? Já queria. É altamente rentável. E fácil de destruir, então. E comprovando que quando Janet Yellen puxa o autocolismo, sai da boca da Ursula von der Leyen, a Ursula von der Leyen veio logo dizer a mesma coisa a seguir. E veio defender a mesma teoria a seguir. Isto é de facto. Quer dizer, eu ainda odeio mais a cópia do que o original. Eu Não, pois é isso aí. Eu acabei não achando o vídeo da Úrsula falando isso, mas o que eu achei interessante na Úrsula, eu vou tratar como fofoca porque eu não achei o vídeo, então não vou ter como provar agora. Agora cometi um delito e for preso, a culpa é tudo. Pois é. Eu vou dizer, foi citação de Marcelo Vilaça. Foi o Marcelo Vilaça que disse. Mas o que eu achei interessante da questão da Úrsula, porque a Janet Yellen ela demonstrou pelo menos ali que existia uma agressão política à Rússia, né? Tá, não tá certo de jeito nenhum, isso é roubo, isso é máfia, isso é estelionato, né? Sei lá. Roubar o dinheiro, se tu puseres o dinheiro num banco e te roubarem o dinheiro, é burla. Mas o que eu achei interessante da Úrsula e o movimento que eu venho vendo na União Europeia de algum tempo já, de alguns meses, é que ela não estava necessariamente falando só da questão da Rússia. Ela falava meio tipo assim, os bancos europeus podem fazer a mesma coisa com os usuários, com os clientes. E ele já vem dançando numa ideia
de usar fundos forçados, né? Fundos forçados, contribuições compulsórias, digamos assim, né? É o inbound, é os chamados inbound. Os inbounds, exatamente. Eles vêm puxando isso aqui, e eu achei interessante porque bateu com essa questão da Rússia. Então eu já começo a me perguntar se eles já não estão preparando, porque eu acho que quando eles começaram a lançar essa ideia, foi muito impopular. E é assim que eles fazem, né? Eles vão lançando a ideia, eles veem a temperatura do clima da sociedade, e foi muito impopular, e aí eles esquecem, e aí eles voltam com uma outra ideia. Com outra linguagem. Com outra linguagem. É a mesma ideia, mas com outra linguagem. E aí eu já começo a me preocupar se eles já não estão começando a se preparar para entrar numa questão dessa. Aqui na Itália, a gente está vendo um crescimento em arrecadações públicas. Assim, multa, entendeu? Isso é para financiar o Estado. Sem ser através de impostos. Sensivelmente nos impostos. Os estados que estão muito quebrados, né? Quebrado talvez seja exagerado, mas estão com muita dificuldade financeira, eles estão meio que impulsionando uma cobrança de taxa extra, né? Vamos chamar assim. O próprio sistema de divisão do dinheiro das coimas, não é? No fundo, incentiva isso, porque quando tu tens uma coima, por exemplo, por cada coima que é cobrada pela polícia, 60% é para o Tesouro, ou 30% é para o organismo que aplica a coima, e 10% é para a Segurança Social. O organismo que aplica a coima está a ser incentivado para resolver os seus problemas financeiros, a aplicar, a andar atrás dos condutores, a andar atrás dos empresários, dos comerciantes, etc. Não é? Porquê? Porque utiliza-se isso para financiar despesa corrente a determinada altura. E esse é que é um. E depois, como os governos não querem aumentar os impostos, porque introduziram aquela ideia que os impostos são uma coisa má. Porque para bom liberal o que interessa é o dinheiro andar à solta, porque assim ele apanha mais stress e o Estado não tem capacidade depois para redistribuir. Então a lógica é ir através de receitas extraordinárias, privatizações, coimas, coisas desse tipo, estações de serviços, coisas desse tipo, vendas de património imobiliário, concessões de serviços públicos. E assim financiam o Estado. Não aumentaram os impostos. Pois não. Não aumentaram, mas para o ano, tu quando fores a uma consulta médica e não tiver lá um médico, depois vais ter que pagar um médico privado. Uhum. Mas não aumentaram os impostos. Pois, só que tu antes não pagavas nada e de repente passaste a pagar 100 euros por uma consulta que era gratuita. E as pessoas não se lembram disto. Hugo, isso é interessante porque eu tenho visto aqui na Itália, e talvez acredito que em Portugal também esteja assim, essa questão dos hospitais, né, da saúde pública, né? Aqui na Itália, conversando com meu vizinho, antes de eu chegar aqui, eles estavam me contando que aqui era tudo gratuito, como é no Brasil, né? E aí começou a ter o ticket, né? Você vai fazer um exame de sangue, você não paga um valor. Então eu até sou... É a taxa moderadora. É a taxa moderadora. Aqui chama-se taxa moderadora. Então, pois é um valorzinho baixo, né? Mas você vai lá e paga. Mas aí começou a cair a qualidade e começou a aumentar os privados, né? Os planos de saúde. Mas o privado, ele é muito barato, né? Se você for comparar com o Brasil hoje, um plano de saúde, você está pagando aí R$1.500 por mês. Um plano por mês. Isso para um brasileiro médio é caríssimo, né? Para o brasileiro médio é um salário, é o salário dele. São 300 euros.
E aqui a gente paga 300 euros por ano por um plano de saúde. Não sei como está em Portugal. Em Portugal depende do plano. Né? Há planos que podem custar isto, 300, 400 euros por mês ou 500 até. Depende, não tem dentes, se tem franquia, se não tem franquia. Não, então, aqui na Itália é por ano. 300 euros por ano. Tem que ser competitivo. Agora, é barato, né? Para o padrão italiano. Não, é baratíssimo. Muita gente, inclusive, paga, às vezes, só para não ter que esperar na fila do público, né? E aí, por outro lado, por enquanto é barato. Mas o serviço continua decaindo. Portanto, qualquer dia vai ser caro. E aí, qualquer dia vão deixar o público de lado e você vai ser forçado a ir para o plano de saúde. Esse é o momento em que o plano de saúde passa a custar R$ 1.500 por mês. No mais barato. Tal e qual. É isso mesmo. Porque nos Estados Unidos também não foi sempre assim. Nos Estados Unidos não foi sempre assim. Ainda hoje, os séniores nos Estados Unidos têm saúde gratuita. Os séniores. Os trabalhadores é que não. Os trabalhadores pagam através dos sistemas de saúde privados. Como os séniores não trabalham e não têm acesso aos sistemas privados, eles tiveram que criar um sistema público para os séniores. Mas é assim. E o que é que aconteceu? Passou a ser caríssimo, é uma coisa absolutamente cara e absolutamente brutal. Eu encontrei um amigo meu que andava em Portugal, ia para o aeroporto e chamei um Uber. E entrei no carro e ele começa a olhar para mim e perguntou: tu me és fulano tal? Eu meti, não sei onde, e começámos a falar. Então ele tinha estado, já não o via há muitos anos, há mais de 20 anos. Ele foi para os Estados Unidos e disse-me: eu saí dos Estados Unidos, não era porque eu não ganhasse dinheiro. Só que o problema naquele país é que quanto mais ganhas, mais gastas. Porque aquilo não se consegue ter uma vida barata. Só em que o meu filho apanhou uma amidalite e eu fiquei com uma dívida ao seguro de saúde do Obamacare. Mas mesmo assim ficou a pagar $500 por mês durante não sei quanto tempo para pagar $16.000, uma coisa assim. Porque o Obamacare o que dá é, depois permitem fracionar aquilo em prestações. E o que é que o filho teve? Teve 3 ou 4 dias hospitalizado, com antibióticos e não sei o quê, e ele saiu de lá com 15 ou $16.000 de dívida. Por isso é que havia tipos que apanhavam Covid e que pagavam $27.000 de tratamento. E nos Estados Unidos o médico recebe mais quando passe menos exames e dê menos consultas e faça menos operações. Quanto menos trabalhar, mais ganha. Está tudo. Não é? Agora, em Portugal, como os serviços de saúde privados já têm cerca de 1/3 da população, já começam a ser muito caros também. E, acima de tudo, o que ainda não fez inverter totalmente a coisa é que ainda há uma noção que, quando tu tens um problema mesmo grave a sério, é ao público que tens que ir. Por exemplo, uma cliente minha, o filho levou a um hospital privado, que ele achava que era melhor, e a enfermeira que o recebeu disse-lhe assim: olha, eu já chamei a ambulância para o levar para um público, porque nós aqui não vamos tratar bem da sua mãe, e vai pagar $1 milhão. Porque há muito esta noção ainda. Mas lá está, como tu estás a dizer, o serviço vai decaindo. As pessoas, para não ficarem na fila, vão contratando planos baratos, mas ao contratarem um plano barato, estão a desmobilizar do serviço de saúde, porque o que era importante é que elas fossem aos hospitais públicos, fossem aos serviços de saúde, e quando não funcionassem, fizessem queixa, se manifestassem, exigissem, não é, o cumprimento daqueles direitos, que são direitos constitucionais, não na Constituição. Mas não, as pessoas andam
as pessoas que podem pagar, preferem pagar qualquer coisa. E com isso vão... Ora, quando o serviço privado não puder competir com o outro, não tiver de competir com o outro, faz o que todos os monopolistas fazem. Porquê é que Portugal tem das eletricidades mais caras da Europa? Porque a eletricidade é da EDP, foi privatizada como uma empresa inteira. Olha, estás a ver, a União Europeia fala tanto da concorrência. E lá se a União Europeia se lembrou que a EDP, quando fosse privatizada, não podia ser privatizada como uma empresa só. A União Europeia diz que gosta tanto de concorrência e devia ter obrigado o governo português a partir a empresa aos bocados para que concorressem umas com as outras. Mas não. E hoje em dia o que tens é a EDP, que até é chinesa, uma parte grande do capital é chinesa, é da China Three Gorges, é um monopólio. Cobra o que quer. Porque mesmo as outras que fazem concorrência com a EDP têm que usar a estrutura da EDP. E onde é que elas vão buscar digamos, a margem? É ao trabalho precário. É esse tipo de coisas, porque como na EDP ainda se tem bons salários, essas empresas que vêm de fora conseguem prestar os serviços com trabalho de baixa qualidade, trabalho de baixos salários, trabalho pouco qualificado, né? E conseguem ir buscar uma margem que lhes permita, usando a estrutura da EDP, prestar um serviço ligeiramente mais barato. Hoje é caro, muito caro. As telecomunicações, a mesma coisa. Porque quando privatizam a PT, Portugal Tele, separaram o cabo, aquilo que chamavam o cabo do cobre. Ou seja, o cabo da TV Cabo e era o cobre dos telefones. E então criou-se a Mel e na altura era a Mel e a Nós. Mas elas capitalizam-se. E o que é que acontece? Como prestam rigorosamente o mesmo serviço, em Portugal pagas dos serviços de telecomunicações mais caros da Europa. Tu não consegues contratar, custa-te mais contratar a internet só. Eu, por exemplo, só queria internet. Mas custa-te mais caro só a internet com o resto tudo junto. Do que 4 telemóveis, uma televisão e não sei o quê. E eu só queria internet. Hugo, isso é muito interessante, porque eu tive em 2017, foi a primeira vez que eu fui a Portugal. 2017. E eu, na época eu tava morando na Suíça. Então, assim, eu tinha uma internet de qualidade, mas me custava muito caro. Na época eu pagava 70 francos só para ter a internet. E assim, como você falou, não tinha opção de só ter a internet. Era a internet de casa com mais a TV a cabo, né? Eu nem usava, mas assim, era o mais barato. Ó, você quer internet? Tá bom, você vai levar isso aqui junto. O mínimo é isso aqui, 70 francos. 79 francos, se não me engano. E eu fui a Portugal e eu lembro que eu fiquei num Airbnb em Matosinho, onde eles já tinham o 4G, na época era 4G, 4G ilimitado. A internet da casa já era 4G ilimitada. E assim, eu comprei o chip para mim, para usar aquele, e foi barato. E eu tinha internet ilimitada, a velocidade era muito boa. Eu lembro que eu voltei em 2017, isso que eu tô falando. Eu lembro que eu voltei para a Suíça falando, nossa, Portugal está mais avançado do que a Suíça na questão avançado rapidamente. Portugal está mais avançado do que a Suíça. E mais barato. Eu fiquei realmente assim. E assim, o tempo foi passando. Eu nunca mais precisei comprar chip em Portugal, porque morando na Itália, né? O roaming na Europa já não há roaming. Pois é, já não há mais o roaming limitado, né? Agora você praticamente qualquer país da União Europeia é o mesmo, tá incluso. Mas eu tive em Porto. Aí a minha mãe veio a Portugal no ano passado e ela foi comprar. E eu achei caríssimo. Ela pagou tipo 30 € por um chip de um mês desses pré-pagos,
com internet ilimitada, umas 30 euros. Eu falei, caraca, aqui custa 5,90. Não, e a internet está pior. Porquê? Porque não houve investimento na estrutura. O que é que tu tens? Eles estão a desviar a estrutura para a 5G, para poderem oferecer a 5G. Não investiram, porque aqui, lá está, depois estas empresas só investem na estrutura se o Estado financiar. E, portanto, não investiram. O serviço, há mais gente a usar, mais turistas, mais estrangeiros, imigrantes, e então tens o serviço sobrecarregado. Mas pagas mais. Portanto, agora, mesmo assim a nossa internet é melhor que a Bélgica. Na Bélgica a internet é uma desgraça completa. Eu chateio-me profundamente quando lá vou, porque na Bélgica, mesmo no centro de Bruxelas, tens regiões que não tens internet. Estás muito bem, então de repente vai-se a internet abaixo, no telefone. E em Portugal isso não é fácil de acontecer. Sim, é verdade. Isso aqui também. Daqui do trem que eu pegava para sair daqui para Bolonha trabalhar, tinha uma cidade que tinha um buraco negro de internet ali. O trem parava ali e assim, a internet ia dar um rolê.